Qual os pares mais rentáveis, com alta liquidez, índice, commodities? Exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como você conseguir identificar as paridades ou índice, commodity, enfim. A gente vai estar falando aqui dentro do mercado estrangeiro, mercado de Forex, e como que você pode se identificar para que você tente, né, entrar naqueles pares que tem mais volatilidade, que a gente sabe que a gente consegue ter lucros de forma mais rápida, né? Porque a gente consegue ter uma alta liquidez. Então, vamos lá para a tela do meu computador para me te mostrar o passo a passo. Então, segue aqui no vídeo, não perca nenhum passo, que vai ser muito massa esse vídeo aqui para você que está entrando ou você que já está no nível avançado, vai te ajudar bastante. Bem, estamos aqui dentro do MetaTrader. A gente precisa entender que quanto mais, né, o par que a gente estiver utilizando, ele for mais volátil, né, ele tem muito mais liquidez, a gente precisa ter sempre bom gerenciamento, porque os pares que ele tem muita liquidez, tem muita volatilidade, se você entrar de forma muito gananciosa, é bem provável que você não vá durar por muito tempo. A gente sabe que a gente está no mercado de risco, então se atente muito a isso, porque por mais que você queira, né, não ficar naquele par, que tem muitos pares que tem aquele lenga-lenga e às vezes é horroroso, né? Tipo, você passa uma semana, 2 semanas e nada acontece. E aí você acha que ou software, ou sua estratégia, enfim, dependendo do que você está utilizando, você acha que não funciona. Mas às vezes aquele par ele fica bem devagar mesmo. E mesmo que seja, às vezes, numa paridade que tem muita volatilidade, isso está sujeito a acontecer. É por isso que é um mercado de renda variável. Então não existe garantias que aquele par ele vai oscilar o tempo todo, né? Ele vai para uma direção o tempo todo. Então se atente sempre a esses conceitos básicos, que isso faça com que você também não entenda de forma errada, porque às vezes você fala, pô, o Elito falou que esse par aqui é muito volátil, esse par aqui ele tem uma alta liquidez, mas eu coloquei, ele está horrível. Isso pode acontecer, né? Às vezes, no momento que estou gravando esse vídeo, ele está tendo muita liquidez, e pode ser quando você aplica não tem tanta, não é que tem tanta liquidez, na verdade, quase todas as paridades aqui vai ter muita liquidez, porém, conforme eu estou explicando, às vezes ele pode ficar, o mercado ficar consolidado, ele pode ficar durante semanas, às vezes meses bem parado, tá? Então, o primeiro par, né, que eu quero te mostrar aqui, que é o euro, né? O euro é uma paridade que a gente sabe que ele tem muita liquidez. É uma das paridades assim mais voláteis dentro do mercado, porque a gente sabe que o euro ele tá ali em diversos países e aí por isso, né, por esse motivo, se você quer fazer uma viagem, por exemplo, para a Europa, você precisa na maioria das vezes, né, você vai precisar do euro, né? Então, entenda que, baseado somente nisso, você já vê que ele precisa, né, ser muito volátil, ele precisa ter muita liquidez. Onde as pessoas estão dispostas, por exemplo, sair dos Estados Unidos, vender o dólar e comprar o euro. Assim também como a gente consegue visualizar aqui, ó, na nossa aba, tá? Todas as paridades que a gente tem aqui no mercado Forex. Eu vou te explicar sobre alguns índices também, mas o euro ele é uma paridade que ele tem muita liquidez mesmo, muita mesmo. Ele tende a correr muito durante o dia, mas como eu expliquei, às vezes pode ser que ele não fique muito volátil. Então você não precisa ser ansioso. A gente utiliza um software que faz, né, o trade automático exatamente para isso, para que a gente não fique lidando com o emocional, para que a gente não fique muito ansioso, né, desesperado, porque o cara que está fazendo trade, ele precisa entrar numa paridade que esteja realmente volátil, ele precisa entrar numa paridade que tende a seguir para uma direção, porque senão fica difícil dele entrar, né, abrir uma ordem de compra ou uma ordem de venda. Então, ou seja, baseado em alguns fatores, é lógico, cada um tem sua estratégia, mas basicamente ele precisa que o mercado tenha uma direção, senão para ele não faz sentido operar naquela paridade. Por exemplo, então vamos analisar um pouco aqui essa paridade do euro para a gente poder entender, né? A gente tem os time frame, a gente vai colocar aqui no gráfico mensal para a gente visualizar o quanto essa paridade. Vamos fazer o seguinte, vamos botar no diário, que aí fica melhor para a gente poder entender, né? Então aqui no gráfico diário, se a gente pegar o cursor do mouse,
a gente pega desse ponto aqui até esse, vamos botar o candle 1, né? Porque esse candle da vez é o candle 0. Então vamos botar esse candle 1 aqui, porque no mercado você conta de frente para trás, né? Então basicamente esse é o candle 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e assim por diante. Então vamos lá. Ó, aqui a gente tem, se você olhar aqui, ó, no meu mouse, temos 54 candles. Desse ponto aqui até esse aqui. Então aqui nesse primeiro parâmetro aqui que está 54, se eu botar aqui nesse é 53, tá vendo? 52, 51. Então vamos colocar nesse 54. Então a gente tem aqui um total de 54 dias, né? Porque a gente está no gráfico diário, então cada barra dessa, deixa eu aumentar aqui um pouco, cada barra dessa é referente a um dia, né? Ou seja, ela vai oscilar durante um dia. Então a gente tem aqui, tá mais um pouquinho, não, diminuir um pouco, senão não vai dar para a gente visualizar. Então a gente tem um gráfico de um dia e a gente viu aqui, ó, que a máxima que o mercado foi e a mínima que o mercado foi. Então, olha só o quanto ele se movimentou, né? Olha só, então ele teve aqui muita queda mesmo. Você vê aqui que, né, praticamente esses 54 dias foram de queda. Então a gente tem uma forte tendência aqui de queda, né? O mercado está só caindo, não tem por que você comprar, mas tudo pode se reverter, né? O mercado é assim. Então, num cenário que parece, né, estar em queda, daqui a pouco tudo se reverte conforme a gente vê nesse cenário aqui, né? A gente estava numa tendência forte de queda e do nada o mercado se reverteu, subiu, teve essa alta e depois ele voltou, teve uma pequena queda e agora voltou, teve uma pequena alta e aqui do nada o mercado mudou, né? Mudou o cenário e começou a descer. E olha esse candle aqui, né? Olha que interessante esse candle aqui. Olha isso. Olha o quanto ele movimentou, né? Deixa eu pausar aqui que ele fica se mexendo. Olha o quanto ele se movimentou. Aqui foi no caso, esse candle se fechou e abriu aqui, né? Abriu com um pequeno gapzinho, bem pouquinho. Ele se fechou e aí teve essa máxima aqui. Ele veio cá em cima. E aí, como a gente teve esse fechamento de alta, né? Todo mundo achou, agora vai continuar subindo. E não foi isso que aconteceu, né? Então o mercado voltou, desceu. E olha a mínima que ele chegou. E aí fechou aqui, abriu esse novo candle. E aí ele fez esse movimento todo e teve essa máxima. Depois teve essa mínima. E aí basicamente ele se fechou aqui e abriu esse novo candle e assim por diante. Então você consegue ver nitidamente o quanto, né, ele foi volátil, né, o quanto nesses períodos todos aqui, o quanto ele teve muita volatilidade. Está tendo uma alta liquidez aqui. Por quê? Porque todo mundo que está disposto a comprar tem pessoas dispostas a vender. Todo mundo que está disposto a vender tem pessoas dispostas a comprar. E assim por diante. É assim isso que movimenta o mercado. Se você quer comprar algo, né, nos Estados Unidos, você está vamos supor, na Europa, vamos supor, dar um exemplo, você está em Portugal, você quer comprar algo nos Estados Unidos, o que você tem que fazer naquele momento? Você precisa vender o seu euro e comprar o dólar naquele momento. É lógico que você, quando hoje utiliza um cartão, você faz esse trâmite, automaticamente não percebe, mas existe aquela conversão, né? Então, por isso que a gente precisa do mercado Forex. Tá? Para que ele, né, sem o mercado Forex a gente não conseguiria aí, praticamente fazer essa conversão em milésimos de segundo praticamente. Você vê que qualquer pessoa faz uma transação muito rápida através do mercado aí. Então, olha só, o quanto de liquidez a gente está. Aqui a gente está no euro-dólar, ou seja, o euro, no caso, é a moeda base e o dólar é a moeda de cotação. Tá? Porque o euro está primeiro, então o euro é a moeda base e o dólar é a moeda de cotação. Já ensinei isso em outros vídeos, né? Mas como falei tem um tempo já, estou retornando a falar para que as pessoas que estão iniciando não consigam entender. Eu esqueci também, comecei já a iniciar o vídeo, mas deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Wellington Martins, eu atuo com robô de automação dentro do mercado financeiro de Forex, especificamente.
Nosso robô ele atua dentro da plataforma MetaTD4, que é o nosso robô V12, uma ferramenta aí que vem ajudando a galera a poder fazer o trade 100% automático, onde você não tem que ficar ligando, desligando. Hoje vem tudo configurado, o link também está na descrição. E eu peço que você, em troca disso, deixe o seu joinha, que é muito importante aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, para você sempre receber nossas notificações. É muito importante para que a gente sempre mantenha aí conteúdos aqui para você 100% de graça, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, a gente conseguiu entender que uma das paridades que tem muito mais volatilidade é o euro-dólar, tá? No caso, é o euro, né? Ou seja, basicamente, quase todas as paridades que a gente pega, o dólar também, a gente vai conseguir ter claramente que a gente vai ter muita liquidez, tá? Ainda mais como a gente está pegando duas paridades monstros, né? No caso, dois pares monstros, que é o euro e o dólar. São os pares que tem muita liquidez mesmo, ou seja, é o tempo todo, né? O tempo todo, só que aquilo que eu falei, vamos analisar aqui, ó, alguns cenários que ficou bem ruim, né? Porque aqui, ó, a gente viu que tá lindo, tá lindo. Mas nesse cenário aqui, ó, o que acontece? Ó, vamos colocar aqui, só para a gente poder entender. Nesse cenário aqui, o mercado meio que consolidou, né? Ou seja, ele não pegou uma direção muito grande. Por mais que não pegou uma direção muito grande, ele andou essa pontuação toda aqui, ó. Ele ficou na casa de 1.500, vou botar aí 2.000 pontos, né? Ele, nesse cenário aqui, ele voltou. Olha o quanto, né? A gente está no gráfico diário, o quanto o euro-dólar consolidou aqui. Praticamente a gente tem aqui, ó, vamos botar até aqui nesse aqui também, que faz parte. Basicamente foram 23 candles, tá? Porque isso aqui também entra. A gente pode até colocar esse aqui, esse danadinho aqui, ó. Então, 23 candles, olha o quanto consolidou. E nesse cenário, a gente está falando de 23 dias, né, de operações, de trade, né, que você estaria fazendo, ou o robô, não sei. E aí que tá, no caso, nesse cenário aqui, o robô lucraria bastante para você, né? Lógico que dependendo também da pontuação que o mercado anda, porque às vezes anda pouco também, ele acaba não fazendo muita coisa. Mas a gente consegue entender que a gente praticamente ficamos um mês com o mercado lateralizado aqui nesse cenário. E aí muitas das vezes você vai e toma atitude, toma decisões que te levam para o lado desesperador quando o mercado faz isso aqui, ó, pega essa forte tendência. Aqui também a gente vê, ó, que ele consolidou também, ele teve essa consolidação, fingiu que ia cair. Opa! Aí ele fingiu que ia cair. E aqui a gente vê, ó, que ele consolidou praticamente, ó, mais 23 dias praticamente. Então, ou seja, praticamente aqui 2 meses de mercado parado. E aí 2 meses, praticamente a gente está no euro-dólar nesse cenário aqui muito devagar, né? Ele não pegou uma direção forte. Ah, ele teve, uma pequena descida aqui, teve uma pequena queda aqui, pô. Foi uma queda brusca, né? Foi uma queda brusca. Mas aí ele, por exemplo, pegou nesse cenário, teve essa quedinha aqui de 1.800, subiu, né? Então, ou seja, fica meio se arrastando e aí fica ruim pra gente. Então a gente consegue ver que praticamente 2 meses, meio que o mercado naquele lenga-lenga. Aí agora sim, ele pegou uma forte tendência direto de praticamente 5.000 pontos. E agora ele voltou a subir, mais 5.000 pontos. E agora voltou a descer aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, fica melhor. E agora ele voltou, ó, subiu, desceu. Olha só, e aqui, ó, que a gente vê que ele quebrou nesse padrão que a gente se encontrava aqui. Aqui a gente tem um outro padrão que ele tava, né? E aqui ele voltou, ó, subiu, desceu, subiu aqui, desceu novamente. Então a gente lucraria muito, até mesmo para quem está fazendo trade. E aqui ele voltou para esse padrão aqui. E aí poderia ficar naquele lenga-lenga de novo, mas não, ele foi lá e rompeu e seguiu, né, uma direção, teve essa pequena correção e na verdade ele tá tendo essa correção direta. Olha só que coisa linda. Então o mercado voltou. A gente tem aqui, ó, todo esse fluxo
do mercado, né? Tipo, tá indo, ó. O mercado sempre faz isso. E a gente está no gráfico diário. Olha, ele foi, teve essa correção, aí foi, teve essa outra correção, subiu, pequena correção, né? Então aqui já teve essa outra correção que a gente lucraria bastante sempre, ó. E agora ele foi embora, foi embora. E é assim que funciona o mercado, né? A gente não sabe, na verdade, para onde ele vai. A gente tem uma probabilidade, ele está tendo uma alta, ele está tendo uma queda. Mas consiga entender que mesmo durante 2 meses que a gente acabou de ver aqui, entender aqui durante esses 2 meses que a gente teve, né, que o mercado meio que consolidou aqui, tá? Você viu aí? O que acontece? Ele estava andando um pouco, né? Ele estava andando um pouco. Não foi muito, mas andou um pouco. E aqui, ó, você consegue ver nessa parte aqui também, ó, que ele estava bem lateralizado nessa região aqui. E aí, pô, imagina, quando ele começa a romper, sair desse padrão, você acha que vai pegar uma tendência aí, ó. Ele foi lá e caiu. E aí daqui a pouco foi lá e subiu de novo. Foi lá e caiu. Entende? E fica fazendo esses padrões, né, de movimento. Subiu, daqui a pouco desceu, subiu, desceu. E você talvez veja o mercado caindo, você fica desesperado. Na maioria das vezes, porque você tomou uma decisão, às vezes, quando o mercado estava lateral, né? Você ficou tentando operar de qualquer jeito. Às vezes, até mesmo se você utiliza o nosso software, você às vezes vê o mercado, aí você, pô, a ferramenta está devagar, não está dando lucro, é porque o mercado está assim, ó, lateral, então não tem muito o que a gente fazer, entendeu? Basicamente assim. Então a primeira paridade a gente entendeu aqui que o euro-dólar é uma paridade muito forte, muito volátil, tá? Entenda que eu acabei de explicar aqui, às vezes pode acontecer dela ficar muito devagar. Ó, agora a gente tá tendo uma forte queda, mas tudo pode mudar, né? Então, se a gente pegar aqui no time menor, vamos pegar no time de M1, né? Para a gente poder ver as oscilações, né? Olha só como é que o mercado oscila. Esse movimento aqui, que a gente está no time frame de M1, você vê que só nesse quadro aqui, vamos ver aqui, ó, quantos candle tem. Basicamente aqui temos 111 candle, vou botar aqui no 112 candle, ou seja, 112 minutos, tá? Porque cada candle é 1 minuto, a gente está agora no time de 1 minuto. E olha só esse movimento que ele fez. Então, ou seja, ele andou aqui, ó, 100 pontos, retornou 56, desceu 82, ó, subiu 115, desceu 168. Olha que coisa linda, né? Então, ou seja, no nosso sistema, então, a gente lucraria bastante aqui nesse cenário, ó. Até mesmo se você está fazendo seu trade, ó, voltou 130. E agora, olha só aqui que a gente consegue ver, ó, uma pequena lateralização. Por quê? Por mais que esteja no M1 também, vai acontecer do mercado ficar lateralizado. Só que aqui a gente está no time frame de M1, então isso acontece muito rápido e daqui a pouco volta a pegar uma tendência. Lógico. Mas você consegue ver aqui, ó, olha só, toda essa consolidação que o mercado está tendo aqui, ó, em pequenos, né, pequenos períodos, né? A gente está falando de 5 minutinhos, 10 minutinhos, que a gente está no time pequeno, no time de M1, tá? Então você vê que as oscilações, né, são constantes e é muito rápido no mercado. Então você pode tomar decisões de forma mais rápida, porque você está pegando uma paridade que tem muita liquidez, tem muita volatilidade. E no caso o robô operando nessas paridades, ele tende a lucrar mais, lógico. Mas, como eu falei, é muito importante também você se atentar aos riscos, né, ao gerenciamento, para não abrir com um lote muito alto, né, um lote superior que sua conta não permitiria. Né? No caso, que não é que não permite, é que você pode extrapolar de uma forma muito rápida. Então aqui, ó, vamos entender agora uma outra paridade, tá? Que eu considero que seria bem interessante para você estar operando, né? Que eu já falei do euro-dólar. A gente tem o AUD-USD, né? Que é uma paridade muito interessante, que é o dólar australiano, tá? E o dólar americano, como você pode ver aqui. Então aqui no dólar australiano, deixa eu botar aqui personalizado para ficar bonitinho, né? Para não ficar aquele negócio bagunçado. Então olha só que movimentação incrível, né? A gente está no H1, vamos colocar aqui no D1 também para a gente poder interpretar melhor.
E a mesma coisa, né? A gente consegue ver, né, os picos aqui claramente no gráfico diário e olha o que ele está movimentando, né? Não vou ficar voltando muito para o vídeo não ficar muito extenso. Mas olha aqui todo esse pico que a gente teve, que ele, né, do gráfico diário, ó, subiu, desceu, subiu, aí desceu, subiu. Olha só que coisa linda. Olha só pico gigantesco que o dólar, o USD está fazendo, né? É o dólar australiano e o dólar americano. Olha isso. Sendo que aqui, ó, praticamente ele teve uma queda brusca e aqui teve uma pequena correção e voltou a cair, né? E a tendência é que vai embora, tá? Então, baseado nesses fatores, a gente consegue ver que esse par aqui, ele tem muita volatilidade, tem muita liquidez. Então, se a gente analisar aqui agora para ver quanto de pontos que ele está correndo, basicamente, é lógico que está no gráfico diário, mas olha só, está falando de 4.000 pontos e desceu mais praticamente 3.000 pontos, isso é lindo, tá? Subiu, desceu. Agora a gente coloca aqui em M1, ó, só para a gente poder visualizar melhor. E aqui, olha só, né? Que loucura isso aqui. Olha a volatilidade que essa paridade está. Olha só. Olha que está acontecendo aqui nesse cenário. Olha isso. Olha essa costura, né? Olha todos esses agrupamentos que está tendo aí depois um pico, descida, agrupamento, pico, né? Descida. Então, isso é uma forma de você analisar que o par, né? Com muita volatilidade, você consegue lucrar demais. Seja você fazer seu trade, seja você que opera com robô, seja que você que utiliza indicador ou sinal, não sei o que você utiliza, mas o intuito aqui é te mostrar os pares que tem muita liquidez, tem uma alta volatilidade, né? Uma alta probabilidade de estar sempre muito volátil. Tá? Então, você percebe que quando você vê uma semana, né? Você vê que está caminhando para 2 semanas, que o pato está muito devagar, muito lento, você pode buscar outros pares que estejam mais voláteis, tá? Assim como você está vendo aqui. Então a gente viu sobre o euro-dólar, né? A gente agora está vendo no AUD-USD, né? E agora a gente pode visualizar aqui, que é uma das paridades que quase eu não comento aqui no meu canal, que é USD-IN, né? Que é USD-JPY. Então vamos colocar aqui também novamente. E a gente consegue visualizar também no gráfico diário. Olha só a alta que ele teve, né? Essa paridade, se você reparar, ela tende a pegar uma tendência sempre muito grande, tá? O USD-IN. Ele tende a pegar sempre uma tendência muito grande. Olha só, ele não é, eu acredito muito, né, que eu sempre venho acompanhando, ele não é uma paridade que ele fica assim, voltando, indo e voltando muito com frequência, igual você acabou de ver no euro-dólar, ou você acabou de ver no AUD-USD. Então, olha só o quanto, né, esse mercado caiu somente aqui nessa queda. Ah, Wellington, mas ele teve esse retorno aqui, teve, que o mercado ele sempre dá esse respiro, né? Mas você pode ver claramente que ele teve essa queda e agora ele teve essa pequena correção e agora ó, começou só a subir praticamente, ó, e vai embora. Então, diferente um pouco que a gente consegue visualizar aqui, ó. Deixa eu botar aqui também no diário, só para a gente poder interpretar melhor. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Olha só. A gente está no AUD-USD e olha a diferença, né? Do gráfico, que a gente teve essa queda aqui, teve essa lateralização e desceu de novo e ficou aqui esse pico de vai e vem, que é top. E agora, olha a diferença, né, do USD-IN, que é, ou seja, o dólar americano, né, e a moeda do Japão, que é o JPY, né, que é o JPY. Beleza?
Então você consegue aqui também, lembrando que aqui você passa, ó, o mouse e ele te mostra, né, as paridades de qual país, né, que você está relacionado aqui ao par. Se caso você se perder aqui, beleza? Então, cara, o USD JPY ele também tem muita liquidez, muita volatilidade. Porém, conforme eu te expliquei, na minha opinião, na minha visão, eu consigo sempre enxergar dessa forma, né? Que essa paridade ele tende a pegar uma tendência muito grande para depois de muito tempo, às vezes vou retornar. Então, se atente a isso. É uma excelente paridade para a gente utilizar do robô V12. Inclusive que o robô V12 ele segue a tendência com o sentimento do mercado, então você pode criar setup, você pode criar estratégia baseado nisso também, que acredito que pode te ajudar muito, tá? E a outra paridade, né, e a última, para a gente não ficar, né, ficar só em pares aqui e a gente entender um pouco de índice, que eu vou te explicar também, que no caso é o USD-CHF. Vamos procurar ver se a gente acha ele aqui. Aqui é o USD-CHF, tá? Que é o franco suíço, que é o dólar americano, tá? E o franco suíço, que aí a gente consegue ver nitidamente também. Olha que coisa legal, né? É uma paridade um pouco mais oculta, né? Que quase não vejo ninguém falando dela, mas olha isso. Vamos botar aqui essa tendênciazinha. Olha que coisa linda, né? Olha o pico que a gente está aqui, tá? Que o mercado fez, esse zigue-zague, mas sempre, ó, subindo, né? Sempre crescente o gráfico, de forma absurda. Olha, tá? E essas pequenas correções faz com que a gente vá fechando também as operações que talvez ficaram expostas aqui. Quando o mercado sobe, ele é bem provável, se tiver numa tendência ainda de queda, igual estava aqui, uma pequena queda, ele simplesmente vai estar fechando as operações, daqui a pouco o mercado retorna, subindo, ele vai estar fechando as operações que estavam aqui acima, não vou ficar explicando também muito sobre a estratégia do robô V12, porque tem pessoas que preferem operar manualmente, mas conforme eu explico, né? Se você quiser operar, automatizar as suas estratégias, no caso, automatizar, né, o seu operacional, o link está na descrição do robô V12 para você conhecer. E aqui, ó, vamos botar no gráfico diário também para a gente poder ver. Olha isso. Né? Olha que gráfico, né? Insano isso aqui, ó. Ele teve essa queda, teve essa alta, teve essa queda. Olha como é que corrige fácil. Teve essa alta, teve essa pequena queda, ficou lateralizado, pum, caiu. E agora retornou. Ou seja, a gente sempre está fechando as operações, sempre está fechando o trade. Ó, olha isso aqui para trás, tudo no gráfico diário. Isso aqui, ó, tudo correção bem rápida para que a gente consiga fechar o nosso trade. Basicamente aqui todas as operações nossas foram limpas do gráfico. E aqui desceu, foram limpas também. Agora começou a cair e aqui também fecharia por causa que ele veio aqui abaixo, né? Então, ou seja, quando ele retorna um pouco, ele fecharia as operações. Ele trabalha com o sentimento do mercado, mas em alguns períodos determinados ele vai fazer o preço médio ali, movendo o take que estava lá em cima, talvez aqui, que ele fez a compra, ele vai mover aqui para baixo aqui para a gente poder, né, pegar quando o mercado vir aqui, tá? Basicamente assim. É uma paridade excelente também para você estar atuando, porque conforme eu estou te mostrando aqui, tem muita liquidez e volta a falar, pode ser que você pegue um momento ruim também. E não tem nada certo aqui, ó, conforme a gente vê nitidamente, olha isso. Olha o quanto consolidou aqui, ó. Então se atente, cara, se atente a isso. Olha o quanto praticamente consolidou aqui o mercado. Pode ser que você consiga lucrar nesses pequenos picozinhos aqui, ó, que no caso não é um pequeno pico, né? Porque a gente está no gráfico diário. Se a gente parar para analisar aqui, ó, a gente tem 2.000 pontos. Por isso que o mercado Forex é sensacional, é incrível, porque mesmo que o mercado esteja um pouco lateralizado, né, nesse cenário aqui no gráfico diário, você vê que ele está movimentando muito, tá? Ele movimentou muito. E quando você vê ele pegando esse pico aqui, os caras ficam malucos, ó. A gente está falando de 8.000 pontos que ele movimentou e depois desceu 5.000 pontos, né? Movimentou aí 5.000, depois
desceu mais 5.000. Top demais mesmo. Agora vamos entender aqui, lembrando que às vezes você pode ser que você, alguns índices, né, você não tenha disponível na sua corretora, mas você verifica aí na sua corretora, tá? Então, eu vou apertar aqui Ctrl U do meu teclado e vou deixar aqui, ó, CFD, né, que a gente vai aqui ver os índices que a gente pode estar utilizando. A gente tem aqui o S500, que é um excelente índice. A gente tem aqui o D30, que é o DAX. Temos também o HK50, eu vou falar sobre ele. Vamos falar sobre esses três, né? Que é o DAX, o HK50 e o S500, beleza? Vamos colocar aqui também aí metais, que é o queridinho da rapaziada, né? Que, pô, também gosto muito. O danado do Shao, né? Shao, cara, é o ouro. Ele é muito volátil, ele é muito monstro. Então vamos colocar aqui primeiro o nosso DAX e vamos entender, né? Vamos colocar também a nosso gráfico personalizado para ficar bonito na foto. E olha só, né? A gente está aqui, ó, no DAX 30, e esse índice aqui é realmente, às vezes, assustador, tá? Realmente assustador. Lembrando, se repete o tempo todo, para que você não se esqueça. Pode ser que às vezes fique lateralizado. Então não fique também o tempo todo mudando de par em par, procurando de par diferente, porque você tem que entender também, para você tirar da paridade, se as operações estão fechadas, estão tudo excluída do gráfico, que se você estiver usando Express, o mais que você remova ele, se tiver ordem lá, o robô não vai estar mais gerenciando aquelas operações, beleza? Então se atente a isso também. E não esquece aí de dar aquele like, você está aqui até agora no vídeo, não esquece de dar aquele like, é muito importante aqui pro nosso canal, cara. Dê esse joinha que ajuda demais no nosso canal crescer aqui. Então vamos lá. Olha só, o DAX, ele também é uma paridade que praticamente muito parecida aí com o Shao, né? Com HK50, tem muita volatilidade. Ó, você pode ver aqui que em pouco, né? Em pouco que o movimento que ele teve, você vê aqui que a gente está falando de 30.500 pontos. Olha só, né? Olha só esse índice. São as 30, o DAX ele compõe as 30 maiores empresas da Alemanha, tá? É monstro, é monstro. Então, por isso que você vê que, em pouca diferença aqui, você vê que ele corre muita pontuação, porque é um índice, né? Ele é caro. Então, por isso que você vê, consegue visualizar aqui que ele é pesado, é igual o Shao, né? Você vê que ele é pesado, qualquer movimentação que ele faz, ele te dá muito lucro, mas também ele te deixa muito rápido no prejuízo, entendeu? Então, a gente precisa entender as questões também dos nossos níveis de gerenciamento, nível de margem. Tem vídeo no meu canal falando sobre tudo isso, para que você também não se atropele, tá? Que na verdade as pessoas culpam os outros, não, mas às vezes você mesmo se atropela porque você está entrando no mercado muito ganancioso. Isso aqui não é uma roleta que você está apostando, jogando a bolinha ali e se desce vermelho ou preto, tá? Então olha só, nesse pico aqui ele subiu, ele desceu muito. A gente está falando de 62 mil pontos, olha só, e 50 mil pontos. É muita coisa, é muito pesado, tá? Aí você vê, né, examina direitinho, vê se realmente essa paridade faz sentido para você, se você também tem problema aí de se você já fez teste par cardíaco, você vai conseguir utilizar essa paridade aqui, que ele realmente é assustador, tá? Assustador demais. Então, você entender do seu gerenciamento, você pode entrar tranquilo, mas vai com calma, cara. Vai com calma, não se afobe, não. Porque quando ele começar a movimentar, você pode se assustar, tá? E a outra paridade, no caso outro índice, que a gente pode visualizar aqui, vou falar do HK50. Estou em algumas paridades, em algumas contas aqui nesse índice, no HK50. Massa demais. E aqui também é bem na pegada, tá?
Esse HK50 é basicamente aí que a gente tem aí as 50 maiores empresas também que estão listadas na Bolsa de Hong Kong. Aí você pode visualizar também, você pode pesquisar. Não, assim, não sei basicamente quais são as empresas, mas temos aí uma boa parte como Alibaba, temos diversas empresas, tá? Você pode consultar aí. E, cara, é uma paridade que você consegue ver aqui já de cara que também ela é muito poderosa. Olha isso. Porque eu tô mostrando isso aqui, né? Esse picos, ele é muito importante, ele é muito interessante, ainda mais quando a gente utiliza o nosso expert, porque ele costura tudo. Olha só o quanto de pontuação, né, a gente teve aqui. Ele está falando de 216 mil pontos, tá? 216 mil pontos, ou seja, ele anda muito. Se você olhar aqui, ó, só hoje, né? A gente estava no gráfico diário, só hoje, ele já movimentou, ó, você tem noção, 43 mil pontos. Só hoje. A gente está falando aqui do HK50. Então aí fica a seu critério de você analisar e ver se realmente faz sentido você operar nele. Só que se ele ficar, cara, subindo, descendo, é muito top. Até mesmo se ele ficar pegando uma tendência igual essa aqui, ó. Imagina a gente lucrando com o nosso robô V12 nessa tendência aqui. Praticamente a gente lucrou 274 mil pontos, porque ele está seguindo a tendência. Então essas paridades podem ajudar muita gente a botar grana no bolso. Então se atente a isso também. O S500, né? Vamos colocar aqui. Então aqui no SP500 é um índice que ele é um índice principal, né? É fundamental na economia dos Estados Unidos. Então aqui a gente tem o S500, mais conhecido como o SP500 também. Ele é um índice aí no desenvolvimento aí da economia dos Estados Unidos, um índice muito forte também. Dentro dele aí tá uma das maiores grandes empresas aí, das mais grandes empresas como Coca-Cola, acredito que tem a Tesla, né? Que isso também depende, né? Tem horas que essas empresas também, elas basicamente compõem ali as 500 maiores empresas, né? Estão ali dentro. Então a gente tem também a Mastercard, se não me engano, que tinha. São diversas empresas monstros, né? Empresas gigantescas mesmo. Estão listadas aqui dentro, por isso que ele tem uma volatilidade muito gigante, né? Então, assim, basicamente não quer dizer que se a ação da Coca-Cola cai, o SP500 ele vai cair também, né? Então, ou seja, afeta um pouco, mas não diretamente nesse índice, beleza? Então, né, nesse o S500 aqui, você consegue ver também, deixa eu diminuir um pouco, a gente está no H1, que a gente tem muita volatilidade, vamos botar em D1 para a gente poder visualizar, olha só. E sem contar também o crescimento, vamos pegar aqui para a gente ver o crescimento que ele tem, né? Olha isso, né? Ou seja, de forma clara a gente consegue visualizar o crescimento que ele vem tendo. Ele tem esses picos, certo? Que é devido a notícias, né? Notícias econômicas, né? Enfim, sobre impactos que a gente tem em empresas, né? E aí a gente sempre vai ter esses picos também. Só que a gente consegue ver claramente que a tendência dessa empresa, né, desse índice, é só alta. Olha isso, só alta. A gente pode botar aqui no gráfico mensal e praticamente aqui a gente só tem uma potência gigantesca de alta. A gente tem uma pequena correção aqui, mas o poder, né, o sentimento maior do mercado está sendo de alta. E o mais poderoso que a rapaziada mais gosta, né, de estar operando, que a gente sabe que é o nosso metal aqui, que é o SHA USD, né, que é o ouro. Vou botar aqui SHA USD e a gente consegue visualizar também que é uma paridade aí que um par muito poderoso e tem que tomar muito cuidado com ele também, que ele realmente, se bobear, ele dá rasteira mesmo, por ele ter uma grande liquidez, muita liquidez mesmo, movimenta muito, acredito que é uma das commodities aqui que a gente, no caso, que é um metal, mas não deixa de ser um commodity,
que ele tem muita liquidez mesmo. Ele consegue movimentar muito, olha só. Só que no H1, olha só o quanto que ele já teve de movimentação, né? A gente pode botar aqui no de 1 minuto para a gente poder ver. Olha o gap que a gente teve aqui, tá? É porque a gente está menos 1. Mas olha só. Olha como esse par, né, ele movimenta. Porque a gente está falando de um commodity e o dólar, né? Ou seja, ele tem essa valorização e desvalorização ao mesmo tempo, é lógico, e num par que ele já tem muito volume mesmo, né, de liquidez, que é o dólar também. Ou seja, a gente tem o SHAL aqui como moeda base e o dólar como moeda de cotação. Ou seja, quando você está vendo aqui o SHAL caindo, né, o gráfico caindo, quer dizer que o SHAL está perdendo, ele está sendo desvalorizado e o dólar está sendo valorizado em cima dele aqui, no caso aqui do mercado, tá? Mas, nitidamente, a gente coloca aqui no D1 e a gente vê os picos, né, que a gente consegue entender o quanto esses pares, né, que são voláteis, ele consegue nos proporcionar uma rentabilidade gigantesca. Lembrando que não é a recomendação de você colocar nesse par ou em outro, mas a questão de você entender os pares que podem te trazer lucros mais rápido, porém você se atentar ao seu risco, se atentar ao seu gerenciamento, que isso vai fazer uma grande diferença. Então espero que você gostou desse vídeo. Deixe nos comentários aí o que você achou, se foi legal, se deu para entender um pouco ali dos pares, dos índices, né? Expliquei sobre o SHAL também no final, no commodity. E o que você achou, né? Te ajudou? Deu para clarear um pouco, você entender, você bater o olho, começar a entender o gráfico, né? Como que porque ele está lateralizado, porque ele está muito volátil, porque às vezes você pode também ir para outros pares, tá? Não quer dizer que esses principais que eu te mostrei, quer dizer que eles são absoluto, nada disso. Pode ser que você pegue aí, tem o NZD-USD, temos o CAD-N, enfim, temos diversos pares também que tem uma grande rentabilidade, porém, eu citei alguns aqui, fica ao seu critério, o que você acha melhor, mas é para te dar uma porta de entrada para você que está iniciando, ir mais a fundo e conseguir, né, se desenvolver automaticamente, conseguir até mesmo seu uso do nosso software, você consiga automaticamente aplicar em pares que você acha que faz sentido para você, beleza? Então, espero que você gostou desse vídeo. Não deixe de deixar aquele joinha que é muito importante. Inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho que é muito importante. E não esqueça, deixa nos comentários aqui a sua dúvida, sua sugestão que vai me ajudar muito a criar novos conteúdos. Forte abraço aí e até a próxima.